É o que nós te pedimos e por fé, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diácono Lucas Silva está com a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não havia terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Agora, no mesmo capítulo, versículo 20 e o 21, é a explicação de que Jesus dá esse trecho da parábola. Ele diz o seguinte: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Amém. Vamos meditar poucos minutos nesse texto. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. E da outra vez eu era bem mais magro. O casamento faz a gente engordar, viu, irmãos? Estava vendo aqui o Melk, ainda não manifestou seu espírito do engordamento nele, mas vai. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor André, evangelista Melk, os demais irmãos que eu ainda não conheci, a irmã Rosélia, que eu conheço já há algum tempo. Deus abençoe poderosamente. Eu queria meditar em rápidas palavras nesse texto e o que a Bíblia fala sobre raízes. Jesus utilizou essa linguagem para falar de raízes aqui nesse trecho da parábola do semeador. As raízes são mencionadas diversas vezes na Bíblia. Elas são mencionadas para juízo. Por exemplo, tem um texto da palavra em Malaquias 4:1 que diz: Eis que vem o dia do Senhor, ardendo como fogo, e os elementos ardendo se desfarão, de sorte que não lhes restará nem raiz, nem ramo. Mas também para a bênção, quando diz que um rebento de Jessé, da raiz de Jessé, viria Jesus. Então, raízes, quando fala sobre juízo, fala que, porque arrancar e queimar as raízes dizem respeito à destruição completa. E sem raiz não há esperança. Uma árvore, ela pode ser cortada e ela pode reviver, desde que não se arranquem, se queimem suas raízes. Arrancar a raiz é arrancar a sustentação, arrancar a fonte de alimentos e nutrição. Raiz é aquilo que penetra no profundo da terra e tira de lá o líquido necessário. Eu já trabalhei com melancia. E melancia não tem raízes profundas. Qualquer pessoa pode arrancar um pé de melancia, mas ninguém consegue arrancar uma árvore que tenha raízes profundas. Isso se aplica na nossa vida espiritual. A raiz é o que dá sustentação à árvore.
assim como o que está no secreto é o que sustenta o crente, o que está no oculto. Algumas árvores, irmãos, elas são fáceis de arrancar. Eu falei, um pé de melancia é muito simples. Tanto que, se você for ver numa plantação de melancia, nem as pessoas podem caminhar. Porque simplesmente esbarrar com o seu pé, você pode prejudicar, você pode arrancar aquela raiz, que ela é muito simples, ela não penetra fundo. E o pé de melancia, ele precisa de líquido na superfície. Ele não suporta o líquido, a água muito profunda, porque a raiz não vai buscar. E existem algumas árvores que não se colocam água ou não se regam no início, para que as raízes elas possam penetrar fundo para buscar água no fundo da terra. Porque se colocar água e regar, a raiz, ela vendo que a água na superfície, ela não penetra, ela não vai no profundo. Algumas árvores são fáceis de arrancar, porque as suas raízes são superficiais. Mas outras vivem décadas, centenas de anos, até milhares, sem precisar regar, porque suas raízes elas são profundas. Assim é o crente também. Assim somos nós. E eu creio que o maior perigo do nosso tempo é a superficialidade. É estar no superficial. É a nossa raiz não ser profunda. O primeiro vento que vem, nós caímos. A nossa geração é a geração da superficialidade. É a geração que não passou de João 3,16. A geração que não descobriu ainda os atributos de Deus, o que Deus realmente quer na sua palavra, e basicamente se apegou a essa parte da Bíblia e esqueceu o restante. Mas a Bíblia não é feita de uma parte apenas. A Bíblia é um livro completo. E nem toda água fácil é benéfica. A água que seja fácil para a árvore, ela não é benéfica. Nem toda água fácil é benéfica. Porque faz com que essa árvore, ela não busque penetrar a raiz no mais profundo. Sabe, irmãos, dói deixar de ser superficial. É muito fácil, é muito cômodo ser superficial. Sabe, é muito fácil, aliás, é difícil orar. É muito mais fácil ligar para o Melk ora por mim. Pastor André ora por mim. É muito difícil parar, desligar o celular para ler a Bíblia. E a nossa geração não consegue desligar o celular para ler a Bíblia. É mais fácil colocar no YouTube uma pregação. Ele já está pregando, eu posso ficar fazendo o que eu quero enquanto ele prega para mim. Uma geração superficial. É difícil ter uma vida de fidelidade a Deus. É muito mais fácil arrumar desculpas. Mas o crente superficial, ele não arruma desculpas. O crente que tem raiz não arruma desculpas. Sair da superficialidade é o que nós mais precisamos nesse tempo. Sair de uma vida de culto, de 1 hora, de 1h30, para uma vida de verdadeiro relacionamento com Deus. Porque Deus não nos quer só por metade ou partes do nosso tempo, mas Ele nos quer por inteiro. Ele quer a nossa vida, a nossa essência, tudo que nós possamos dar a Ele. Ser superficial é muito fácil. E porque às vezes nós não vemos uma igreja poderosa, uma juventude poderosa, ou crentes poderosos, porque não deixaram a sua superficialidade. Paulo, certa vez, ele disse assim, o escritor aos Hebreus disse, eu queria dar uma comida mais sólida. Mas vocês ainda estão no leite. Ou seja, eu queria
elevar o nível da mensagem, eu queria melhorar o nível espiritual disso, mas vocês não evoluíram ainda. E não é raro você ver crentes com 10 anos, 20 anos, e eles nunca evoluíram na sua vida espiritual. Eles estão sempre buscando algo mais fácil para viver. Estão sempre buscando algo mais fácil, porque fincar raízes profundas dá trabalho. Porque quando você está fincando raízes, as árvores, elas têm que contornar as pedras. Elas têm que contornar, meus irmãos, os pedregulhos. Elas têm que contornar as bases rochosas que tem por baixo da terra. Assim é na nossa vida. Para lançar raízes mais profundas em Deus, nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, as lutas, elas são grandes, nós sofremos muitas das vezes coisas que talvez no mundo nós não sofreríamos. Eu estou dirigindo uma igreja há 6 meses, a minha primeira experiência dirigindo uma igreja, e a gente às vezes olha para alguns questionamentos. Alguns irmãos perguntam: por que eu sou crente, por que eu aceitei Jesus, e os problemas aumentaram na minha vida? E a resposta que eu dou é essa: o diabo, ele quer que você fique tranquilo. Para o diabo é muito melhor que você fique tranquilo, você fique de boa, porque ele sabe que quando você é perseguido, quando você sofre problemas, você vai buscar a solução em Deus. Então, a maior arma do diabo hoje não é perseguir. Ele quer que a gente fique na nossa. Ele quer que a gente fique de boa. Ele quer que a gente fique neutro, no muro. Mas as dificuldades vêm para testar nossa fé e nossa resistência. E um verdadeiro relacionamento com Deus precisa de algo a mais. Precisa de uma atitude a mais. Precisa de um movimento a mais da nossa vida. Precisa de uma atitude a mais. Eu tenho visto pessoas que têm buscado a Deus verdadeiramente e têm saído da superficialidade. E quando vem a tempestade, quando vem o vento, ele não cai. Por quê? Porque suas raízes são profundas. Vai na praia, vê um coqueiro, o vento forte vem e ele balança. Ele balança para um lado e para o outro, mas a raiz dele é tão profunda que o vento não consegue derrubá-lo. As dificuldades vêm para testar a nossa resistência. E eu tenho me incomodado muito com uma coisa nesses dias: a pregação moderna, a pregação da hipergraça, a pregação do amor acima de tudo, tem mostrado um Deus, é até difícil a gente falar isso, mas tem mostrado um Deus que só se preocupa com o nosso bem-estar. Um Deus que não exige nada de nós, mas só quer que a gente fique bem, mentalmente, fisicamente. Não é difícil você ver os crentes colocando no status lá do Instagram: eu só quero saber da minha saúde mental. E isso não é pecado, não é errado. Mas Elias passou por uma dificuldade tão grande, a saúde mental de Elias foi embora. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Nem sempre, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e para quem está assistindo pelo YouTube. Deus não entra na equação a gente estar bem para obedecer a Deus. Nunca na Bíblia você vai ver Deus declarando assim: quando vocês estiverem bem, me obedeçam. Quando vocês estiverem bem, se congreguem. Quando vocês estiverem bem animados, bem felizes,
me obedeçam, me sirvam. Não tem escrito isso na Bíblia. E essa pregação moderna tem levantado uma geração de crentes que não aguentam sofrer nada. E de jovens, inclusive, que quando vem se o pastor diz assim: ei, meu filho, não faça isso, ele já quer sair da igreja. Por quê? Porque ele não suporta nada. Porque a sua raiz, a profundidade da sua raiz é a profundidade de um pires. Então, há na pregação moderna a mentira de que tudo que Deus quer é que nos sintamos bem, quando na verdade Ele quer a nossa obediência, mesmo quando tudo dê errado. Já parou para pensar nisso? Você que está me ouvindo, tendo crise de ansiedade, e Deus tem cura para você, só que Deus quer que você obedeça não quando você for curado, mas que você obedeça mesmo você tendo suas crises, mesmo você estando em depressão, mesmo você não tendo nada o que comer na sua casa. O relacionamento com Deus é algo muito mais profundo do que essa relação de troca. Você dá algo para Deus, Deus te dá algo de volta. A raiz é algo que não é belo. Você já parou para ver isso? A raiz é algo que não é bonito. O que é bonito num pé de caju? Sua raiz ou seu fruto? Vermelhinho. O fruto é bonito. A raiz é feia. Você não vai para ver a raiz de um fruto. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que não são bonitas de se mostrar, não são fáceis de fazer, mas o que sustenta a nossa vida não é isso aqui, ó, o púlpito. O que sustenta a nossa vida é uma vida de oração, é uma vida de leitura da Bíblia, é uma vida de obediência a Deus. Isso aqui, ó, o fruto que a gente dá é resultado de uma vida enraizada em Deus. O fruto sem raiz, ele passa rápido. O fruto sem raiz, ele se acaba rápido. A nossa vida não é sustentada pelo que é exposto, a raiz ela é escondida. Ninguém tem raiz porque dá fruto. Não, é o contrário, a gente dá fruto porque tem raiz. Tudo que nos sustenta, irmãos, está no secreto, está no escondido, está na nossa vida com Deus, fora do púlpito, fora às vezes até aqui do templo, do culto de 1h30. O que sustenta a nossa vida é o que nós vivemos no nosso dia a dia, é o que nós vivemos na nossa casa. Para encerrar, ter raízes é penetrar fundo em Deus. Uma vez eu ouvi uma frase, pastor, que dizia assim, era uma frase para os jovens, que dizia para os jovens: vocês não vão encontrar os maiores momentos com Deus, as maiores experiências com Deus que vocês vão ter, não vai ser nos grandes congressos, não vai ser no curso teológico, na sala de aula, mas vai ser no teu quarto, com a porta fechada, no pé da tua cama. Essa frase me marcou. Que os maiores relacionamentos, as maiores experiências que eu tive com Deus, não foi nas multidões, foi sozinho, só eu e Deus. Onde Deus falou comigo, onde Deus me renovou. Ter raízes é penetrar profundo em Deus, em um relacionamento cujo propósito seja o próprio Deus. A recompensa da nossa vida com Deus é Deus. Parece tão simplista dizer isso, mas essa aqui é que é a mensagem mais poderosa do Evangelho. Nós servimos a Deus por causa de Deus. Se Deus decidir nos dar algo, glória a Deus. Se Deus decidir nos tirar algo, glória a Deus. O vento vem, irmãos, a perseguição, o problema, as crises, mas a nossa maior recompensa é Deus. Eu tenho passado por provas grandes,
há 2 meses, o meu irmão, que recém voltou para a igreja, nasceu no evangelho, mas se desviou e voltou para a igreja há pouco tempo com a esposa dele. E sofreu um acidente. O cara bêbado veio de moto, bateu neles. Um acidente feio. Estão vivos pela misericórdia de Deus, mas ainda estão no hospital. A minha cunhada voltou para o hospital para fazer. Ela quebrou a perna em 4 lugares, o braço em 2 lugares. O meu irmão quebrou a perna, quebrou costela e quebrou o braço. Dificuldades. Isso foi no domingo. Eu vim para o Disseu, fiquei com ele. No outro dia eu fui para casa trabalhar. Quando eu estou na minha casa, aliás, estou no trabalho à tarde, Mel, que eu recebo um vídeo. E um vídeo de algo muito fogo. Um fogo assim, bem alto. Eu fiquei sem entender aquele vídeo. Aí no final do vídeo, o rapaz disse assim: olha, Lucas, a tua moto. A minha moto estava de serviço e minha moto pegou fogo. Pegou fogo total. Não serviu mais para nada. E eu fiquei, meu Deus, é o dia da prova. Mas Deus, irmãos, Ele é... Eu não sirvo um Deus de momento. E nós não servimos um Deus de momento. Ah, quando tudo está bem, Deus é bom. Mas quando tudo está ruim, Deus é bom também. Eu sempre dou o exemplo. Quando alguém diz assim, Deus é bom, Deus é mau. No hospital tinha uma família e o bebê nasceu morto, infelizmente. E a família, alguém da família disse: Deus é mau. Essa criança morreu porque Deus permitiu. Mas na mesma maternidade tinha uma criança nascendo com saúde, bem, e os pais diziam: Deus é bom. Aí fica: Deus é bom, Deus é mau. Deus ser bom é independente do que acontece comigo, com a gente. A bondade de Deus, ela é imutável. É independente de que se tudo está bem para mim ou se tudo está ruim, porque eu sou humano, a vida é assim. Tem momentos que está bem, tem momentos que está ruim. A gente canta muito aquele hino de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou. Mas a gente não quer viver o que Jó viveu. Mas Jó passou por aquilo fiel a Deus, porque ele fincou suas raízes em Deus. E o que eu quero que você aprenda nessa mensagem é que penetrar fundo num relacionamento com Deus, sem ter essa relação de troca, é a maior lição que a nossa geração pode receber. Servir a Deus, mesmo que Deus não te dê nada, mesmo que Ele não te abençoe imediatamente. Uma recompensa de servir Jesus. Aliás, uma vida de serviço a Jesus, cuja recompensa seja apenas Jesus. Ah, irmãos, quando nós descobrirmos a beleza da profundidade desse relacionamento com Deus, talvez a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa rua, talvez o nosso estado, o nosso país mude. Porque dá trabalho deixar a superficialidade. Mas uma vez que você deixa a superficialidade, você nunca mais quer voltar para o raso. Você nunca mais quer voltar para o seco. Você vai querer mergulhar em Deus profundamente. Há um tempo maravilhoso de Deus na nossa vida, mas nós precisamos andar com Ele, servir a Ele, para que nós venhamos a descobrir a beleza desse relacionamento. Os grandes homens de Deus, muitos deles não foram felizes aos olhos do mundo, pastor. Eu lembro de um grande pregador, que me foge à memória, que ele perdeu todos os filhos no naufrágio. Eu lembro de um grande pregador que perdeu sua saúde, David Brainerd, tuberculose, morreu aos 27 anos. Mas foi uma vida dedicada a Deus. Eu lembro de homens de Deus que perderam a esposa, mas continuaram sendo servos de Deus, porque saíram da superficialidade,
daquilo que é rasinho, e mergulharam profundamente, foram lá no profundo do oceano de Deus, e descobriram que em Deus há algo muito maior, muito melhor, que é ser cheio da presença dEle. Aleluia. Ai, irmãos, servir a Deus nesse mundo, onde até a igreja, às vezes, tem mensagem. Vai ver as mensagens que estão nos status de WhatsApp. Vai ver as mensagens dos pastores que estão nos stories do Instagram. É tudo muito bonito, mas massageia o ego. É uma mensagem que o crente ouve, mas que o cara que está na prostituição coloca porque faz ele se sentir bem, quando a mensagem que ele deveria ouvir não era uma mensagem para ele se sentir bem. Porque a mensagem do Evangelho, ela serve para acalmar os perturbados e perturbar os calmos. A mensagem do Evangelho não nos deixa felizes em nossos pecados, mas ela nos perturba a gente mudar de vida. Mas ela também olha para aquele que está aflito e oprimido, com o convite de Jesus: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que Deus abençoe você. Essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração para esses dias. A nossa vida tem que fugir da relação de troca com Deus e passar uma relação de obediência a Deus. É muito melhor obedecer. Eu não sei quando foi tirado da igreja verdadeira, isso nunca foi tirado, mas não sei quando foi tirado, de que a gente tem que estar bem para servir a Deus. Em certo momento isso foi arrancado, e a gente vê os crentes: eu não estou bem, eu não vou hoje. Quando na verdade, eu não estou bem, eu vou lá hoje. Tinha que ser assim. Mas que Deus cure a nossa geração. Que Deus desperte a nossa geração para um novo tempo. Para um tempo, Senhor, de mensagens diferentes. Para um tempo, Senhor Deus, de obediência à Tua palavra. Para um tempo de profundidade contigo, saída da superficialidade. Saída de uma vida superficial, rasa, uma vida simples, mas mergulhando no oceano do Teu amor, para buscar as profundidades, a riqueza que está em Ti. Porque a Tua palavra diz: qual seja a altura e a profundidade do Teu amor. Meu Deus, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.